Você acredita que alguém poderia ser assassinado por inventar uma tecnologia que mudaria o mundo? Pois essa é a história misteriosa e controversa de Stanley Allen Meyer, o homem que criou um carro movido a água, uma invenção que poderia ter revolucionado a indústria automobilística, mas que terminou de forma trágica e cheia de mistérios não resolvidos. Vamos mergulhar nessa história que até hoje intriga pessoas ao redor do mundo. Stanley Meyer era um inventor americano visionário. Em 1996, ele alegou ter desenvolvido um carro que poderia rodar 180 quilômetros com apenas 1 galão de água. Imagine só, um mundo onde carros poderiam funcionar sem gasolina, apenas com água comum. A invenção de Meyer era chamada de célula de combustível de água e prometia uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis. Ele afirmava que, usando um processo de eletrólise, poderia separar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio, aproveitando o hidrogênio como combustível. Segundo Meyer, esse processo era altamente eficiente e seu carro poderia rodar milhares de quilômetros sem precisar de gasolina. Mas, será que era verdade? Com o passar do tempo, a invenção de Stanley começou a ganhar atenção. Pessoas de todos os cantos do país vinham conferir de perto o carro movido a água. Ele até realizou demonstrações públicas, mostrando o carro em funcionamento e provando que ele realmente usava água como combustível. No entanto, essa atenção também atraiu inimigos poderosos. A ideia de um carro movido a água era uma ameaça direta à indústria de petróleo e gás, que lucra bilhões de dólares todos os anos. Imagine só o impacto econômico se todo mundo pudesse abastecer seu carro com água em vez de gasolina. Mas as coisas começaram a tomar um rumo sombrio. Stanley relatou ter recebido várias ameaças de morte e estava convencido de que grandes corporações estavam tentando silenciá-lo. Mas ele continuava determinado, confiante de que sua invenção iria mudar o mundo. Tudo mudou em 21 de março de 1998. Naquele dia, Stanley e seu irmão estavam em um restaurante em Ohio, jantando com 2 investidores estrangeiros interessados em financiar seu projeto. Durante a refeição, Stanley tomou um gole de suco de cranberry. De repente, ele ficou pálido, começou a sentir uma dor intensa e saiu correndo para o estacionamento. Lá fora, ele gritou para seu irmão: "Eles me envenenaram!" Em questão de minutos, Stanley caiu no chão e morreu ali mesmo. Seu irmão, em estado de choque, tentou reanimá-lo, mas não havia mais nada que pudesse ser feito. O relatório oficial declarou que a causa da morte foi um aneurisma cerebral. Mas muitas pessoas, incluindo seu irmão, acreditam que Stanley foi, na verdade, assassinado. Afinal, ele tinha acabado de fechar um acordo que poderia revolucionar a indústria energética. E como se o caso já não fosse estranho o suficiente, uma semana após sua morte, a garagem de Stanley foi invadida. Seu protótipo de carro movido a água desapareceu e todos os documentos relacionados à sua pesquisa foram levados. Desde então, o carro nunca mais foi visto e o mistério sobre a morte de Stanley só aumentou. Seus amigos e familiares acreditam que ele foi silenciado por pessoas que não queriam que sua invenção viesse à tona. Seriam corporações da indústria do petróleo? Governos tentando proteger os interesses das grandes petrolíferas? Ninguém sabe ao certo. A comunidade científica, por outro lado, sempre foi cética em relação às alegações de Stanley. Muitos especialistas acreditam que a invenção de Meyer violava as leis da termodinâmica e que era impossível um carro funcionar apenas com água da forma que ele alegava. Mas aqui está a questão. Se a invenção fosse realmente uma fraude, por que ele foi perseguido? Por que tantas pessoas acreditavam que sua tecnologia era real? Até hoje, não há uma resposta definitiva. A morte de Stanley Meyer continua a ser um dos grandes mistérios não resolvidos da nossa era. Seria ele apenas um inventor que foi longe demais?
Ou será que ele realmente descobriu uma forma de libertar o mundo da dependência do petróleo, pagando o preço mais alto por isso? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Stanley Meyer foi assassinado por interesses poderosos? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias intrigantes como essa.